Eu tenho uma palavra bem diretiva da parte do Espírito para as nossas vidas no dia de hoje. É uma palavra diretiva e bem objetiva. Então eu quero que você levante as suas mãos aí, onde você está nessa hora, e diga: Pai, em nome de Jesus, que o teu reino venha, que a tua vontade se estabeleça aqui na terra, assim como é nos céus, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Essa é uma referência da oração modelo que Jesus liberou para nós, quando ele estava ensinando isso aos seus discípulos e toda a multidão ali nas bem-aventuranças. Então ele disse: olha, vocês quando orarem, vocês têm que orar ao Pai dessa seguinte forma. E ele liberou uma oração modelo, e nessa oração modelo, ele diz: vocês têm que orar para que o reino venha, para que a vontade de Deus venha se estabelecer aqui na terra, como é estabelecida nos céus. E aí, Jesus estava ensinando duas facetas. Uma delas, ele estava mostrando o coração paternal de Deus, porque ele diz: quando vocês orarem, vocês vão orar da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus. E ele estava mostrando aí uma nova revelação da manifestação da presença de Deus, que é um Deus paternal. Até então, todos conheciam um Deus apenas como uma divindade distante, um senhor, um rei, ou até mesmo um Deus tirano. Mas quando Jesus veio à terra, ele diz: eu quero que vocês conheçam a Deus de uma outra forma. Vocês precisam conhecer a Deus de uma forma diferente. Vocês precisam saber que Ele é Pai. Diga comigo: Deus é Pai. Diga mais uma vez: Deus é Pai. Deus não é mãe, Deus é Pai. E Jesus trouxe essa revelação da paternidade, da parte de Deus para as nossas vidas na oração modelo que nós vemos aqui em Mateus capítulo 6. E nós não vamos entrar nisso agora, mas à frente nós vamos falar um pouco da paternidade de Deus, mas nós não vamos entrar nisso hoje. Mas eu quero que você guarde isso, que Jesus veio trazer uma revelação da paternidade de Deus para as nossas vidas. O que mostra isso? Que Deus quer ter uma comunhão conosco. Deus não quer ser apenas aquele Deus tirano, onde você tem medo de se aproximar a Ele, mas Deus quer que você tenha intimidade, que você tenha relacionamento com Ele, que você tenha uma conexão, e conexão é no coração. Se você fala que você tem uma conexão com alguém, você está dizendo que o seu coração está inclinado ao coração dessa pessoa. Se você tem o seu cônjuge, você está conectado com o seu cônjuge, e a conexão é do coração. E era isso que Deus queria revelar para nós, que Ele queria se conectar conosco numa intimidade, num nível de intimidade maior. Mas a segunda revelação que Jesus trouxe a respeito dessa oração modelo foi a revelação do reino de Deus. De fato, quando Jesus veio aqui na terra, a primeira coisa que Ele declarou foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. Foi a primeira palavra que Jesus declarou para todas as pessoas. Jesus queria mostrar uma estrutura de governo diferente daquelas que os fariseus, os judeus conheciam. Então, Jesus mostrou a paternidade de Deus, mas Jesus também disse que Deus, como Pai, Ele tem um reino. Diga comigo: o Pai tem um reino. Diga mais uma vez: o Pai tem um reino. E o que é o reino? O reino é uma estrutura de governo, é uma estrutura governamental. Então Jesus trouxe a revelação da paternidade de Deus, mas ao mesmo tempo Jesus trouxe a revelação do reino de Deus. O reino de Deus é uma estrutura, um sistema governamental, mas o reino de Deus também é influência. E o que Jesus queria mostrar com isso? Jesus queria trazer uma revelação de que para que
que nós vivêssemos a realidade dos céus na terra, nós precisaríamos estabelecer aqui na terra essa estrutura de governo. Precisaríamos estabelecer aqui na terra esse sistema governamental que se chama o reino de Deus. Então Jesus disse: olha, vocês querem viver os céus na terra? Vocês precisam clamar e dizer e estabelecer que esse reino dos céus venha a se manifestar aqui na terra, porque não há como manifestar os céus na terra sem o reino de Deus. Eu vou repetir isso: não há como você experimentar os céus na terra sem o estabelecimento do reino de Deus. Eu vou repetir mais uma vez porque eu quero que você anote isso: não há como você experimentar os céus na terra sem você estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Agora, a pergunta que eu tenho a fazer para você é: como você vai então estabelecer o reino de Deus? Como que os céus vão invadir a terra? Como que a terra vai ser transformada pela atmosfera dos céus? Porque você concorda comigo que nos céus não existe pobreza, sim ou não? Nos céus não existe dor, sim ou não? Nos céus não existe fracasso. Nos céus não existe perda. Nos céus não existe divórcio. Nos céus não existe tormento. Nos céus não existe depressão ou qualquer tipo de desequilíbrio emocional, sim ou não? Os céus é a realidade da manifestação da presença de Deus. E na presença de Deus, nós apenas experimentamos o amor dEle, experimentamos a glória dEle, experimentamos a vida, experimentamos a abundância, experimentamos a alegria, experimentamos a justiça dEle, experimentamos também a paz que há na presença dEle. E entre muitas coisas que os céus têm para liberar sobre a terra. Mas como nós vamos trazer essa realidade dos céus aqui na terra? Como nós vamos fazer para estabelecer os céus aqui na terra? E antes de falar sobre isso, eu quero te dizer algo: Deus conta com você para isso. Deus conta com você e comigo para estabelecermos o seu reino aqui na terra. Por isso Ele levantou uma eclesia. Por isso Ele levantou uma igreja diferente. Por isso Ele levantou um povo diferente, um povo legislativo que pudesse trazer aqui na terra aquilo que Deus já estabeleceu como sentença, como veredito nos céus. Por isso que Deus não levantou qualquer sinagoga, por exemplo, ou uma tenda, ou um templo. Deus levantou uma eclesia. Deus levantou um corpo de governo. E por que Ele queria que esse corpo de governo fosse estabelecido? Porque não há como manifestar os céus aqui na terra sem um sistema de governo, sem o reino de Deus. E o reino de Deus só se estabelece através do corpo de governo aqui na terra, através de você e de mim, sendo eclesia, sendo uma igreja aqui na terra. Então você precisa entender que para nós estabelecermos os céus aqui na terra, e quantos querem que os céus se estabeleçam aqui na nossa nação nesse tempo? Isso não depende de política. Isso não depende da situação econômica. Isso não depende das pessoas que estão aí perambulando nas ruas marginalizadas. Isso depende da igreja, da eclésia de Jesus. Se nós queremos experimentar os céus aqui na terra, é a sua responsabilidade como filho de Deus, e é a minha responsabilidade como filha de Deus, trazermos esse reino, esse governo aqui na terra. Então eu quero te dizer algo: você foi chamado para governar. Profetiza isso para a pessoa do seu lado e diga para ela: você foi chamado para governar.
Por isso que Deus nos chamou como intercessores proféticos. De fato, nós temos todo um treinamento de intercessão profética, e eu gostaria muito que você adquirisse esse treinamento para que você pudesse entender o seu papel nesse tempo. Não somos chamados apenas a fazer oração, e olha que eu não estou anulando a oração. A oração é a chave para você obter o resultado, mas Deus nos chamou como intercessores proféticos aqui na terra. E intercessão é diferente de oração. A intercessão não é você orar mais. A intercessão é você estabelecer o governo de Deus sobre a terra. Isso é intercessão. E nós estamos vendo que a igreja está se despertando para isso nesse tempo. E temos visto muitos movimentos de oração sendo despertados nesse tempo na nossa nação, em prol de um avivamento para a nossa nação, mas em prol também da manifestação do reino dos céus sobre a terra. E isso é muito bom, mas precisamos entender que além de orarmos, nós precisamos intercessores proféticos. Além de nós orarmos e levarmos as nossas petições a Deus, um intercessor não apenas leva uma petição a Deus, um intercessor, ele traz o governo de Deus sobre a terra. E como nós fazemos isso? Porque se a intercessão é governo, e se o reino de Deus é governo, e se nós somos chamados como intercessores proféticos para estabelecer o governo dos céus aqui na terra, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos trazer o reino dos céus aqui na terra? Como nós vamos governar? Me pergunte como. Me pergunte mais uma vez como. Você governa como um intercessor profético. E eu não vou entrar aqui no que significa a intercessão profética, porque é todo um treinamento sobre isso. Mas você governa como um agente do reino dos céus, como um intercessor profético, como parte da igreja de Cristo, através dos seus decretos. Diga comigo, decretos. E é isso que eu vim falar com você no dia de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre decretos proféticos. Os decretos proféticos são vereditos da parte de Deus para você liberar as sentenças que estão nos céus aqui na terra. Como nós podemos estabelecer o reino dos céus aqui na terra? Uma das formas de estabelecermos o governo, o reino de Deus aqui na terra é através dos decretos. Você governa a partir de decretos proféticos. Eu vou repetir isso. Você governa a partir dos decretos proféticos. Mas você só pode liberar decretos proféticos daquilo que já está liberado nos céus. Não é que você vai liberar qualquer sentença. Não é que você vai falar qualquer veredito. Você precisa estar alinhado com os céus. Porque Deus já estabeleceu, Deus já liberou. Nos céus as sentenças, os vereditos já foram liberados nos tribunais, nas cortes celestiais ao nosso favor. Mas você deve me perguntar, por que então eu não vejo isso aqui na terra? Porque é necessário que pessoas se levantem com uma mentalidade de governo, alinhados ao reino dos céus, para estabelecer, para declarar, para decretar aqui na terra aquilo que o Pai já liberou nos céus. E isso está nas mãos da igreja. Eu vou repetir isso. Isso não está nas mãos do sistema judiciário do nosso país. Isso está nas mãos da igreja. Isso está nas nossas mãos. Queremos ver o reino de Deus aqui na terra? Precisamos começar a decretar isso sobre o nosso território. E por que eu estou falando isso? Porque tenho visto muitas pessoas nas redes sociais, nos dias de hoje, murmurando, reclamando, colocando palavras sobre o nosso Brasil, de que cada vez iremos empobrecer mais, de que cada vez nós iremos sofrer. Ei, você, igreja, aquilo que você declara acontece. Você não foi chamado para declarar pobreza sobre a sua nação. A realidade que nós estamos vivendo não condiz com a verdade que está nos céus. Então você, como agente do reino de Deus, você não foi chamado para concordar com a realidade. Você foi chamado para transformar a realidade.
Você foi chamado para decretar aquilo que o Pai já estabeleceu sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação, sobre nós como povo brasileiro. Por isso precisamos mudar a nossa forma de falar. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: mude a forma de falar. Porque aquilo que você declara, você cria. E se você está dizendo que o seu país está empobrecendo, eu quero te dizer algo, que a pobreza vai te pegar primeiro. Eu quero decretar em acordo com os céus, que o nosso país é um país próspero, é um país rico, é um país autossustentável, é um celeiro de riqueza para as nações. O nosso país é um país abençoado, o povo da nossa nação é um povo abençoado. Eu quero decretar a vitória do Senhor a favor dos filhos de Deus nessa nação. Eu quero decretar um tempo de rompimento, um tempo de resposta sobrenaturais, um tempo onde os céus venham a invadir a nossa nação. Nas suas palavras há poder. A Bíblia diz que através das nossas palavras nós podemos liberar vida ou morte. E nesse tempo muitas pessoas têm liberado morte sobre a nossa nação. Estamos aqui para liberar vida. Eu libero vida sobre a nossa nação, libero vida sobre essa cidade, libero vida sobre esse estado, libero vida sobre a sua família, libero vida sobre os seus negócios, seu empreendimento, libero vida sobre o seu local de trabalho. Precisamos declarar, decretar e estabelecer aquilo que Deus já determinou nos céus para nós. É isso que Deus está esperando, que se levantem pessoas, intercessores proféticos, a verdadeira igreja de Cristo. Deixa eu te falar algo. Em Atos dos Apóstolos, quando houve a manifestação do derramar do Espírito Santo, e eu já falei isso aqui, e eu vou continuar declarando isso sempre, até que se faça vida em você. O Espírito Santo veio sobre os discípulos, e em um dia 3.000 pessoas se renderam a Jesus. E depois disso a palavra de Deus diz que a palavra crescia, e o apóstolo Pedro, ele começou a tomar a liderança, e ele começou a declarar, e aquilo começou a gerar um movimento gigantesco, e isso provocou um desespero no sistema de governo grego-romano que havia naquela época. E o que aconteceu? A perseguição começou a vir. Começaram a perseguir a igreja do Senhor, mas nada vai paralisar a igreja do Senhor. Porque se você não estava aqui semana passada, eu quero te dizer que a resistência gera isso. A resistência gera persistência. Nada paralisou a igreja do Senhor, nada paralisou aqueles discípulos. E a palavra de Deus diz que quando a perseguição veio, a multidão foi dispersa. Diga comigo, a multidão foi dispersa. Diz que todos começaram a ir para vários lugares, mas os líderes, os apóstolos ficaram em Jerusalém. A multidão foi dispersa e os apóstolos ficaram em Jerusalém. Agora pensa algo, a primeira coisa que tinha que acontecer era que os líderes deveriam sair e o povo deveria ficar, sim ou não? Raciocínio lógico, mas no reino de Deus isso não acontece, porque no reino de Deus o mesmo poder, a mesma unção que está em mim está em você. E eles foram treinados para isso. Quando a igreja se dispersou, o que aconteceu? Começou um avanço, uma multiplicação, um crescimento exponencial da igreja. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Ninguém mais podia vir aos apóstolos pedir oração. Ninguém mais podia se reunir com os apóstolos. Ninguém mais poderia receber as palavras dos apóstolos. Mas eles já tinham sido treinados. Eles já tinham sido capacitados. Eles já tinham sido instruídos. Eles já tinham sido aperfeiçoados pelos apóstolos para esse tempo. E quando veio a perseguição, todos eles foram dispersos para fazer o quê? Para fazer aquilo que eles tinham recebido como treinamento, como capacitação, como aperfeiçoamento e como instrução. Por quê? Porque uma igreja apostólica, ela treina, ela não apenas cuida. Eu quero te dizer algo, você está numa igreja apostólica. Eu vou repetir isso, você está numa igreja apostólica.
E por mais que doa em você, e por mais que você não entenda nada, você está aqui num QG espiritual do reino dos céus para você ser treinado, para você ser capacitado. Para quê? Para quando você chegar segunda-feira, de segunda a sábado, lá no seu local de trabalho, ou no meio da rua, ou nas viagens que você fizer, ou nos clientes que você atender, você não ser devorado pelos lobos ou pelos tubarões, conforme a sociedade diz, mas você implantar a estrutura de governo dos céus aqui na terra. E mais do que nunca, nós como igreja do Senhor estamos sendo treinados para esse tempo. Se você entendeu, mais do que nunca precisamos nos levantar para sermos agentes de governo dos céus aqui na terra. Então, a primeira coisa que você precisa mudar é, além do seu mindset, porque você só fala aquilo que você crê. Então, se você está falando que o Brasil está empobrecendo, você está acreditando que o Brasil vai ficar pobre. Mindset. Por isso que Jesus disse, mude a sua maneira de pensar, mude o seu mindset, mude a sua estrutura de pensamento, mude as suas linhas de pensamento, mude o seu sistema de crença, porque o reino chegou até vocês. E se o reino chegou, nada vai te paralisar. Você chegou para avançar, para trazer esse reino aqui na terra. Você foi chamado para invadir, para ocupar e para transformar. Por isso nós temos um lema nessa casa, e você pode ver no nosso backdrop, nós somos transformadores de cultura. Mas para você ser um transformador, você primeiro precisa transformar sua mente. Porque como você vai transformar alguém se você está pensando a mesma coisa que ela? Então, não estou falando para você não olhar as notícias. Não estou falando para você ficar alienado ao que está acontecendo. Muito pelo contrário. Estou falando para você ser um agente, um intercessor profético, que discirna os tempos e que saiba que se saiu nas notícias no dia 10 que o nosso país está empobrecendo, e eu quero até ler aqui porque isso é uma notícia, só um minutinho, porque a Ibovespa perde 156 bilhões em valor de mercado após a fala do presidente eleito sobre gastos. Se você está lendo sobre isso, se você está lendo, só mais um minutinho, a Ibovespa fecha em queda 3,35 e dólar vai a 5,40 com risco fiscal. Se você está lendo isso, deixa eu te falar algo, você é agente do reino. Não importa essa realidade, você determina aquilo que você quer viver. E como você faz isso? Através das suas palavras. Nós, como filhos de Deus, governamos aqui na terra através de decretos. Então o que eu quero te ensinar hoje? Eu quero te ensinar a você aprender a decretar no mundo espiritual. Porque você tem uma autoridade espiritual. E por isso vai aí em Jó 22, 28. Porque talvez a sua oração seja uma oração ainda um pouco de petição. Mas deixa eu te falar algo. É tempo de você deixar de pedir apenas e começar a bater. Porque pedir é o primeiro nível, bater é outro nível. Bater é golpear. Como que você golpeia no mundo espiritual? Com as suas palavras. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a pedra. Então você golpeia através das suas palavras. Diga comigo, as minhas palavras têm poder. Agora diga como se você acreditasse nisso, as minhas palavras têm poder. Jó 22, 28 diz assim: tudo que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Eu vou ler uma versão diferente. Diz assim: determinando você alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Essa precisa ser a sua palavra nesse tempo. Determinando você qualquer coisa, você precisa ser firme, e a luz vai começar a brilhar nos teus caminhos. Deixa eu te falar algo, porque se a luz brilha, as trevas são dissipadas, as trevas fogem. Se a luz brilha, as trevas fogem. Agora essa palavra aí, determinando, ou tudo que planejares realizar, ou outra versão diz, projetando você alguma coisa, é a palavra hebraica gazar. Diga comigo, gazar.
Gazar significa decretar. Gazar significa arrancar. Gazar significa derrubar. Gazar significa desligar. Gazar significa destruir. Gazar significa arruinar. Gazar significa decidir. Ou seja, essa palavra no hebraico são características de um decreto, de uma sentença, de um veredito. Então aqui está dizendo, tudo que você decretar, você precisa ser firme. Não é o que você declarar, é o que você decretar. Diga comigo, decreto. E o que é um decreto? Um decreto é uma ordem, é um edito oficial, é uma decisão judicial. E nós, como corpo de Cristo aqui na terra, somos eclésia, somos um corpo legislativo. E por isso nós recebemos a autoridade do reino dos céus para decretar. Decretar o quê? Decretar a ordem, decretar o juízo, decretar o veredito, decretar o edito oficial que está onde? Nos céus para a terra. Então por isso que as suas palavras têm poder, porque o que você libera é como um decreto na sua vida. Se você libera que você está cansado, isso vai acontecer na sua vida. Se você libera que seu casamento está acabando, isso vai acontecer na sua vida. Se você libera que o país está empobrecendo, isso vai acontecer na sua vida. Porque o que você libera como filho de Deus é um decreto, é um edito oficial. E é isso que a igreja precisa se despertar nesse tempo. Ao invés de ficar reclamando, murmurando nas redes sociais, ao invés de ficar reclamando, murmurando com seus amigos, ou no seu local de trabalho, ou onde quer que for, você precisa decretar. E decretar o quê? Aquilo que o Pai já estabeleceu como sentença no reino dos céus. Isso é diferente de uma proclamação. Isso é diferente de uma declaração. Não vou entrar aqui, mas rapidamente a proclamação ela tem a ver com um anúncio daquilo que vai acontecer na sua vida. Quando você proclama algo, você está proclamando um anúncio. Você está liberando um anúncio daquilo que vai acontecer. A declaração já é o quê? A declaração é um registro. A declaração é o que mais? Um pronunciamento, é um relatório daquilo que está acontecendo, sim ou não? Se você precisa ir em nome de alguém, buscar algum documento, ou buscar algum recurso financeiro, você precisa ter uma declaração dessa pessoa, sim ou não? É um registro daquilo que está acontecendo, diferente de proclamação. Proclamação é um anúncio a ser liberado. Declaração é um registro daquilo que está acontecendo. Agora, um decreto ultrapassa isso. Um decreto é uma lei por trás das suas palavras. Em outras palavras, aquilo que você fala é uma lei no mundo espiritual. O que você está falando, o que você está determinando, porque o decreto espiritual vem com uma força. Por isso que o seu decreto precisa estar alinhado ao que os céus estão estabelecendo, porque o decreto é uma ordem oficial, o que nos mostra algo, que só decreta aquele que governa. Se você não tem uma mentalidade diferente, aquilo que você fala não tem valor nenhum. Porque apenas aqueles que entendem que são agentes de governo do reino dos céus podem decretar. E eu quero te dizer algo. Nós estamos num tempo de decretos proféticos. Eu vou repetir. Estamos num tempo de decretos proféticos. Você precisa decretar o que está para acontecer. Você precisa decretar o que está por vir. Você precisa decretar as vitórias que estão para acontecer. Você precisa decretar o tipping point, a virada que está prestes a acontecer no mundo espiritual. E não murmurar, não reclamar, não colocar medo nas suas palavras, ou terror, ou pânico. Eu quero declarar que as suas palavras hoje serão carregadas de poder e autoridade para você decretar no mundo espiritual. E aquilo que você decretar no mundo espiritual irá acontecer. Porque Jó 22:28 diz que se você decretar alguma coisa, diga comigo coisa,
Sabe o que é coisa no hebraico? Coisa no hebraico significa promessa, significa palavra. Em outras palavras, decretar as palavras, você precisa ser firme. É isso que Jó 22:28 está dizendo. Se você decretar algo, se você estabelecer algo com as suas palavras, qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer oportunidade, qualquer promessa de Deus na sua vida, você precisa ser firme. Sabe o que significa isso? No original, significa isso que você está fazendo. E pode ficar de pé. Significa isso que poucos entenderam no mundo espiritual. Diz, decretando você alguma palavra, ou algum negócio, ou alguma coisa, ou alguma promessa, ou alguma oportunidade, você precisa ser firme. Sabe o que significa isso? No original, você precisa se colocar de pé. Em outras palavras, se você está sentado e você começa a decretar, não funciona de nada. O seu corpo, a sua linguagem corporal precisa acreditar aquilo que você está falando. Porque não adianta nada você falar. Aquilo que você fala é uma porcentagem muito pequena. A sua linguagem corporal fala muito mais do que aquilo que você está expressando em apenas uma linguagem verbal. Então aqui, Jó 22:28 já falava de linguagem corporal. Já falava, olha, não basta apenas você falar, você tem que usar a sua linguagem corporal para isso, você tem que colocar firme. No original diz, se você decretar as palavras, você tem que colocar de pé, você tem que ter uma postura de que você está acreditando naquilo que você está decretando. Eu quero profetizar que a sua linguagem corporal vai começar a se alinhar a fé que está para te ativar nessa hora. Porque você precisa ser ativado em fé. Você não pode deixar ser intimidado por aquilo que está acontecendo. Você é um filho de Deus, você é um agente de governo. Por isso você precisa ser firme. Por isso você precisa decretar. Por isso você precisa liberar as palavras como uma ordem no mundo espiritual, para que isso aconteça aqui na terra. Eu quero declarar que um decreto vai ser liberado através da sua boca no dia de hoje. Um decreto está para ser liberado na sua boca no dia de hoje. Jó 22:28 diz, se você decretar alguma palavra, você tem que ter uma linguagem corporal adequada. Isso é um contexto que eu estou dando para você. Você precisa ter uma linguagem corporal adequada. E o que vai acontecer? A luz vai brilhar em seus caminhos. Quando que a luz brilha? Quando você decreta. Se você não decreta, a luz não brilha. Sabe por que estamos vivendo densas trevas? Porque ainda não começamos a liberar que a luz venha se manifestar. Então aí onde você está como agente do reino dos céus, de pé, conforme a Bíblia fala, eu quero que você comece a decretar nessa hora que a luz venha prevalecer sobre as trevas na sua família, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua cidade, na nossa nação. Decretamos em acordo com os céus que a luz comece a brilhar sobre a nossa nação, que a luz comece a penetrar as densas trevas e comece a dissipar as trevas da nossa nação, no poderoso nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Isso significa rompimento. Então você precisa decretar. Mude a sua linguagem corporal, porque aquilo que você fala, o seu corpo precisa acreditar naquilo que você fala. Diz, a luz vai brilhar em seus caminhos. Você quer ter luz? Você quer ter realização? Você quer ter sucesso na sua jornada? Então você precisa se levantar como um agente do reino dos céus aqui na terra. Decretamos que o reino venha à nossa nação. Decretamos que o reino se estabeleça, que os céus se estabeleçam nas nossas vidas. Quando você abre a sua boca, ou você constrói ou você destrói algo. Porque as suas palavras criam um conflito no mundo espiritual. Quando você decreta, você está governando. Olhe para mim, quando você decreta, você está governando.
E o que é um decreto? Uma ordem, um edito, um ofício judicial, uma sentença, um veredito que precisa estar alinhado aos céus. Mas também gazar significa destruir, significa arruinar, significa arrancar, significa derrubar. Alguém lembra dessas 4 palavras? Você lê a Bíblia? Eu vou repetir. Gazar significa destruir, significa arruinar, significa arrancar, significa derrubar. Alguém lembra essas 4 palavras? Para quem foi liberado essas 4 palavras? Ok, vai em Jeremias 1, senta aí. Vai em Jeremias 1, porque essa é a palavra que eu tenho para você. Deus está levantando uma geração de Jeremias. Eu vou repetir isso, Deus está levantando uma geração de Jeremias. Agora dizem aí, uma crença, que Jeremias era o profeta chorão, sim ou não? Deixa eu te falar que ele não era tão chorão não. Que ele tinha uma autoridade. Luiz, você tem autoridade nas suas palavras. A unção profética que Jeremias carregava era diferente de chorar. E eu quero dizer que Deus está levantando uma geração profética de Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, você vai ver a história do chamado, da vocação de Jeremias. Mas eu quero que você vá aí no versículo 10. Diz assim: Deus estava chamando Jeremias para que ele pudesse ser um profeta às nações. Diga comigo, um agente de transformação às nações. Isso era o chamado de Jeremias. O chamado de Jeremias era para transformar nações. O seu chamado, o nosso chamado como igreja do Senhor, é provocar uma transformação nas nações. Porque se provocamos uma transformação na nossa casa, na nossa nação, as nações serão abaladas. E por isso que a unção de Jeremias está sendo ativada nesse tempo. E Deus estava profetizando isso para Jeremias. E no versículo 10 diz assim: olha, Jeremias, que hoje, quando? Hoje, agarra essa aí. Eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Ou seja, sobre as estruturas de governo. Se você não sabe, o diabo também tem estruturas de governo. Mas Deus disse: Jeremias, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, para derribar, para destruir e arruinar, para edificar e para plantar. Diga comigo: arrancar. Diga comigo: derrubar. Diga comigo: destruir. Diga comigo: arruinar. Diga comigo: edificar. Diga comigo: plantar. Em outras palavras, como Jeremias ia fazer isso? Através das suas palavras. Porque o decreto é você arrancar, é você derribar, é você destruir, é você arruinar, mas também é você edificar e plantar. Das suas palavras sai vida, das suas palavras sai morte. O que você vai liberar a partir de hoje sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua geração, sobre as suas finanças, sobre o seu estado de saúde emocional ou física. O que você vai liberar a partir de hoje sobre a situação econômica que você está vivendo. Porque quando você libera, ou você arranca, ou você destrói, ou você arruína, ou você derriba, mas você também pode edificar e pode plantar. Essa era a autoridade profética que Deus tinha dado para Jeremias. Deus deu uma autoridade profética para Jeremias, e nós temos essa autoridade profética como filhos de Deus. Número 1, autoridade profética para você: destruir o reino das trevas. Mas a autoridade profética para você também: plantar, edificar, estabelecer o reino de Deus. A palavra arrancar aí, no hebraico, rapidamente, significa você arrancar pela raiz, você rasgar. Você tem autoridade através das suas palavras para arrancar pela raiz todo ninho, toda raiz podre que as trevas têm colocado para te emaranhar. Eu decreto nessa hora que toda raiz podre, toda raiz demoníaca que está te entrelaçando nesse tempo, venha a ser arrancada
no poder do nome de Jesus. Em acordo com os céus, eu decreto nessa hora que toda raiz podre de corrupção da nossa nação seja arrancada no poder do nome de Jesus. Agora você arranca pela raiz as fortalezas, não as pessoas. Você arranca as estruturas demoníacas, as raízes podres, não as pessoas. Porque se você arranca a raiz podre, as pessoas vão mudar. Porque se elas estão cheias de raiz de amargura, por isso que Hebreus fala raiz de amargura, ressentimento, elas estão podres por dentro. Em nome de Jesus eu arranco toda a raiz de amargura nessa hora do coração de cada pessoa alinhada a essa casa. Em nome de Jesus. Segundo, o Senhor diz: olha, Jeremias, hoje eu te constituo para você arrancar pela raiz, mas eu te constituo também para você derribar. Derribar significa demolir, derribar significa quebrar em pedaços, derribar significa desmoronar. Ou seja, você foi chamado para arrancar pela raiz, mas você foi chamado também para, através das suas palavras, você desmoronar todo muro que estava te limitando. Em acordo com os céus, eu decreto nessa hora que todo muro que estava te limitando, todo muro que estava impedindo o seu avanço nessa hora, venha a ser despedaçado, venha a ser quebrado em pedaços, em nome de Jesus. Por isso que não há unção profética na vida de uma pessoa sem que essa pessoa seja um guerreiro da parte do Senhor. Eu vou repetir isso, porque hoje vemos muitas pessoas motivacionais no corpo de Cristo. E você recebe um amor, e está tudo bem, e é a fé, e você vai vencer, e você vai fazer isso. Mas deixa eu te falar algo: a unção profética que você carrega é o que vai te dar autoridade para você guerrear. Porque você não arranca pela raiz, você não desmorona as muralhas, você não quebra em pedaços, liberando palavras motivacionais. Concorda comigo? Então as suas palavras agora vão se converter em palavras de guerreiros espirituais. Lembre do que recebemos para esse ano. Esse ano é um ano daqueles: diga ao fraco: eu sou forte, eu sou um guerreiro valente, eu sou Gibor. É para esse tempo que a unção de Jeremias vai se manifestar na sua vida. Número 3 diz: arrancar, diz derribar, desmoronar. Diz: hoje, Jeremias, eu te constituo para você destruir. A palavra destruir aí significa exterminar por completo. Ou seja, aquilo que você vai decretar com as suas palavras não irá voltar mais, vai ser exterminado. Deus está te levantando como um exterminador do futuro. Oh, Rabassará! Hoje eu vim diferente. Hoje eu vim para arrancar pela raiz. Hoje eu vim para desmoronar essa muralha de impedimento. Hoje eu vim para decretar o extermínio da obra do diabo na sua vida. Mas também, Jeremias, eu te constituo para arruinar. Diga comigo: arruinar. Sabe o que é arruinar? Arruinar é liberar uma bomba em um determinado lugar. Você vai arrancar pela raiz, você vai desmoronar as muralhas, você vai ser um exterminador do futuro que vai jogar uma bomba contra as ciladas das trevas. Os profetas da parte de Deus estão se levantando nesse tempo. Há uma geração profética de Jeremias se levantando, que tem autoridade nas suas palavras para derribar, para destruir, para arrancar, para arruinar as obras das trevas. Você está carregado de munição nessa manhã para destruir a pessoa do seu lado? Não. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: eu te amo. Você vai jogar essa bomba, esse míssil. É na cilada que as trevas estão colocando na sua vida para te afastar do seu desígnio, do seu destino profético.
Mas o Senhor diz que eu também te coloco, te constituo, Jeremias, para você edificar e para você plantar. Depois que você aplainou o caminho, depois que você desmoronou, depois que você exterminou as obras das trevas, depois que você arrancou pela raiz, Jeremias, você agora tem um solo fértil. Você vai edificar. Sabe o que significa edificar? Construir. Eu quero profetizar sobre os construtores dessa casa, que vocês experimentarão um tempo de construção, um tempo de construção que será o sinal profético daquilo que Deus está para fazer nesses dias, nessa nova temporada. Decreto em acordo com os céus mais construções para vocês, em qualquer nível, ok? Se você vai construir um lançamento, você vai construir lançamentos. Se você vai construir edifícios, você vai construir edifícios. Se você vai construir networking, você vai construir novos networkings. Construção, edificação, mas também para plantar. Diga comigo edificar. Diga comigo plantar. Sabe o que significa plantar? Significa você firmar. Lembra de Jó 22, 28? Jó 22, 28. Decretando você alguma palavra, você ser-te-á firme. Você vai plantar. Deus vai começar a plantar novas coisas na sua vida. Eu libero nessa hora uma plantação de ideias criativas na sua mente. Recebe aí, porque eu tô vendo plantações de ideias criativas, insights na sua mente nessa hora, em nome de Jesus. Você vai firmar os projetos, você vai estabelecer as ideias que Deus te deu nesse tempo. Porque a geração profética, ela não apenas destrói as obras das trevas, mas elas também plantam no reino de Deus. Então, entenda algo: a geração profética que Deus está levantando nesse tempo, que vem com uma unção de Jeremias, é para você arrancar, destruir, arruinar, derribar, mas é também para você edificar, para você plantar. E como você faz isso? Como você faz isso? Através dos decretos. Decretando tu gazar. Você precisa construir, você precisa plantar, você precisa destruir, arruinar, derribar, arrancar através das suas palavras. Eu decreto em acordo com os céus que esse é o tempo onde os principados serão arrancados pela raiz, onde estruturas de poder serão demolidas, onde instituições serão destruídas por estarem fora do alinhamento dos céus, onde governos humanos desalinhados do propósito do Senhor serão derrubados, mas onde o reino de Deus vai ser edificado, onde o propósito de Deus será plantado, será estabelecido na vida das pessoas. Agora, essa é apenas a introdução. A palavra que eu tenho para você é: coloque uma imagem, por favor. Porque Deus não parou aí com Jeremias. Em Jeremias capítulo 1, Deus disse: Jeremias, você vai ser constituído hoje sobre reinos e sobre nações, para você edificar, para você plantar, mas também para você destruir, arruinar, derribar e arrancar. E Deus continuou dizendo, diz assim: ainda me veio, versículo 11, ainda me veio, pode deixar essa imagem, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ué, o que uma coisa tem a ver com a outra? Deus está liberando uma palavra profética sobre Jeremias. Aí do nada Deus para e fala: o que você está vendo, Jeremias? Essa é a pergunta que Deus está falando para você hoje. O que você está vendo? Mais notícias? O que você está vendo? O que você está vendo no mundo espiritual? Essa é a pergunta que ecoa na atmosfera. Essa é a pergunta que eu sinto Deus fazendo constantemente comigo. Débora, o que você está vendo? O que você está vendo? Deus falou para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias olhou e falou: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias teve uma visão. Ele viu uma vara de amendoeira. Diga comigo: vara de amendoeira. Jeremias teve uma visão espiritual. Jeremias teve uma revelação. Deixa eu te falar algo: você só decreta quando você recebe uma revelação espiritual.
Jeremias só estava habilitado para destruir, para arruinar, para arrancar, para derribar, para edificar e para plantar, depois daquilo que ele viu. Por isso Deus falou com ele: o que você está vendo, Jeremias? Porque você precisa ter uma revelação profética para você decretar. Você só vai decretar em acordo com os céus quando você tiver revelação daquilo que está acontecendo nos céus. A revelação profética é a chave que vai permitir você liberar os decretos de uma forma correta. O que você está vendo no mundo espiritual nesse tempo? O que você está enxergando? O que você está visualizando? Porque você precisa ver, você precisa ter uma visão de futuro. A revelação profética te faz governar. Você precisa enxergar algo. A pergunta de Deus para você nessa manhã é: o que você está vendo? Por isso que Deus, quando chamou a Pedro, ele diz: Pedro, o que você diz? O que você está vendo sobre mim que as outras pessoas não estão vendo? E Pedro teve uma revelação em Mateus 16, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele acessou uma visão espiritual, ele viu a Jesus como Cristo. Diferente dos outros que tinham visto Jesus apenas como um profeta, ele viu Jesus como um Cristo. E porque ele viu, Jesus falou para ele: toma, Pedro, as chaves do reino dos céus estão nas suas mãos agora. Eu te dou as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra já terá sido ligado nos céus. Em outras palavras, quando você decretar aqui na terra, é porque como você viu, você vai estar alinhado. Sabe por que você decreta muita coisa, ou declara, ou libera muita coisa e não acontece? Porque não está alinhado ao propósito de Deus. Porque quando está alinhado ao propósito de Deus, as coisas acontecem. Mas você precisa ter revelação. Diga comigo: revelação para governar. Quem tem revelação profética governa. Deus disse para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O que uma vara de amendoeira tem a ver com aquilo que Deus estava profetizando sobre a vida de Jeremias? E essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Se você está cheio de expectativa, se expressa aí. Ah, tá. E Deus diz para Jeremias: Jeremias, você viu bem. Você viu bem porque eu velo, eu vigio, eu zelo sobre o quê? Sobre a minha palavra para cumprir. O Senhor zela, o Senhor vigia sobre a sua palavra para cumprir. Deixa eu te falar algo: quando você decreta, não é sobre você, é sobre Ele. Porque muitas pessoas confundem e falam assim: ah, mas decretar não é mandar em Deus. Não, decretar não é mandar em Deus. Decretar é você obedecer aquilo que Deus já mandou você fazer. Decretar não é você mandar a Deus. Decretar é você estabelecer aqui na terra com as suas palavras aquilo que Deus já estabeleceu. Deus diz: você viu bem, porque eu estou vigiando sobre as palavras. Aonde estavam essas palavras? Nas cortes, nos tribunais celestiais, no mundo espiritual. Eu velo, eu vigio sobre as minhas palavras para cumprir. Agora, diga comigo: vara de amendoeira. O que significa uma vara de amendoeira? Uma vara de amendoeira para os judeus em Israel, quando você vê uma amendoeira em flor, que é como essa aí, linda, né? Sim ou não? Quando a amendoeira ela está em flor, isso é um prenúncio, isso é uma projeção de que uma estação está mudando do inverno para a primavera. Então, se você, para os judeus, se você quisesse saber que você estava saindo do inverno, como essa foto, a primeira árvore que começa a dar flor é a amendoeira. A amendoeira, ela é o prenúncio de que o inverno está acabando. Por isso que você vê muitas árvores de amendoeira como essa em flor no inverno. Porque na verdade elas não estão no inverno, elas estão anunciando que o inverno está acabando. Em outras palavras, Deus falou para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus disse: você está vendo bem, porque eu estou mudando uma estação. E se você decretar essa mudança, isso irá acontecer. A amendoeira
vem do hebraico, deixa eu falar direitinho aqui, shakad ou shaked, que significa estar em vigia, estar alerta, estar atento, estar no posto de vigia. Isso significa uma amendoeira. Em outras palavras, Deus diz: o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus diz: você está vendo muito bem, porque eu estou prestes a mudar uma estação, mas eu preciso que você vigie, eu preciso que você estabeleça, eu preciso que você mantenha em alerta, porque as sementes da amendoeira, elas estão em constante alerta para discernir o tempo, porque aí quando elas entram em flor, é um sinal de que o inverno está passando e a primavera está chegando. Você está achando que o pior para a nossa nação está vindo? Jeremias, o que você está vendo? Porque eu velo, eu vigio sobre a minha palavra. Por isso que o Senhor falou: eu estou de vigia, eu estou como amendoeira. As minhas palavras estão carregadas, estão em flor, vai florescer algo novo. A amendoeira está em flor. O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma amendoeira em flor. Você está vendo uma mudança de estação. Então vigia, então esteja alerta, então esteja atento, então se posicione, porque vai florescer algo novo na sua vida. Para os judeus, a amendoeira é a árvore da vigia, ou do vigia. Quando eles olham uma amendoeira, eles sabem que a amendoeira, porque a letra e os números para os judeus são imagens, são figuras, pictogramas. Então quando eles veem uma amendoeira, eles sabem que é um tempo de vigiar, é um tempo de estar alerta, é um tempo de estar com expectativa, não cheio de temor, mas cheio de expectativa, porque quando você entra na primavera, você não entra com medo, sim ou não? Então não é para você estar cheio de temor, de pânico, de desespero. É você estar alerta, é você se encher de expectativa, é você estar em vigia pelas palavras do Senhor, para que todas elas venham a se cumprir na nova estação. Eu quero profetizar que você vai começar a florescer nesse tempo. Se a realidade está dizendo que você vai empobrecer, eu quero profetizar e decretar que você vai florescer, que você vai frutificar, porque a amendoeira em flor como essa é um sinal de frutificação abundante. Porque cada florzinha mostra uma amêndoa. Então você está num tempo prestes a experimentar uma frutificação abundante. Por isso que esse ano é um ano de guerrear para recuperar. Por isso que os camelos estão a caminho. Mas você precisa estar onde, Jeremias? Você precisa estar atento. Você precisa estar alerta. Você precisa estar vigilante, para você decretar a palavra do Senhor. É por isso que Deus comparou a sua palavra com uma amendoeira. É por isso que hoje você está vendo essa amendoeira, porque eu quero que você vá para a sua casa com essa imagem, que está chegando um tempo de florescer na sua vida. Está chegando um tempo para você frutificar, para você multiplicar. Deus está vigiando de forma intencional a sua palavra nesse tempo. Aquilo que Ele prometeu para nós irá se cumprir, mas você precisa decretar, porque os seus decretos proféticos transformarão nações. Quando uma palavra profética é liberada, as mudanças acontecem. Se Deus decretou algo no mundo espiritual, quando você está alinhado, esse decreto irá se cumprir na sua vida. O que você está vendo? Temos muitas pessoas no corpo de Cristo orando por todos os lados, mas a pergunta certa é: o que você está vendo? Porque você precisa ter uma revelação profética para você liberar
decretos proféticos que se materializem aqui na terra. Porque aquilo que você vê, você decreta. Aquilo que você decreta, acontece na sua vida. Eu vou repetir: aquilo que você vê, você decreta. Aquilo que você decreta, acontece na sua vida. Agora, não vai acontecer assim, de uma forma progressiva. Porque a amendoeira é uma das árvores que mais crescem. Que crescem de forma acelerada. Quando você vê o crescimento de uma amendoeira, é um crescimento acelerado, que mostra isso. Que se você vigia, se você está alerta, se você está atento, se você está velando, se você está zelando pelas palavras de Deus, se você está decretando as palavras de Deus, isso vai acontecer na sua vida. Aquilo que você vê, você decreta. Aquilo que você decreta, acontece na sua vida. Mas não vai acontecer de forma progressiva. Vem aceleração sobre a sua vida. Eu estou profetizando isso. Se você não crê, problema é seu, eu creio. Eu estou vivendo isso. Essa semana eu tive mais uma resposta acelerada de 2 anos que eu estou esperando. Eu não esperava essa resposta. E uma semana depois, na quinta-feira passada, quem veio aqui, viu. Eu recebi uma resposta na quinta-feira. Uma semana depois, na quinta-feira, chegou uma mensagem no meu celular com uma outra resposta daquilo que eu estava esperando há 2 anos. Por quê? Porque quando você zela, quando você vigia, quando você atenta, quando você está alerta, aquilo que você vê e você decreta se cumpre, mas vai se cumprir não progressivamente. O que ia acontecer em anos na sua vida não vai acontecer mais, vai acontecer nesses meses. É isso que eu estou tentando te dizer. Vem cumprimento, e cumprimento de forma acelerada. Se você não vendeu aquilo que você precisava vender nesse mês, prepare-se para trabalhar muito, porque nesse final de ano você vai vender de forma acelerada. E começa a partir de amanhã. E eu quero ver os seus testemunhos. Aquilo que você não conseguiu fazer em anos, você vai conseguir fazer de forma acelerada. Vem aceleração e cumprimento sobre a sua vida. Você acredita nisso? Eu estou dizendo que vem aceleração e cumprimento. Eu não estou dizendo apenas, eu estou decretando em acordo com os céus que vem aceleração e cumprimento sobre você. Oh! Aí onde você está, eu quero que nessa hora, você que visualizou a amendoeira, que ao ver a amendoeira você se lembrou de alguma palavra profética da parte do Senhor para a sua vida, eu quero que nessa hora você comece a decretar em acordo com os céus as promessas, os sonhos, as palavras, as revelações, aquilo que Deus já liberou para você e que ainda não se cumpriu. Decrete nessa hora, porque isso vai começar a acontecer. Estamos numa atmosfera profética e você precisa abrir a sua boca, porque o decreto não é mental. O decreto, ele é verbal e ele é corporal. Então abra sua boca aí e comece a decretar. É cura que você necessita, decrete a cura. É salvação que você precisa, decrete salvação sobre a sua casa. É restituição que você precisa, decrete então a restituição. Porque quando você decreta, você governa. Mas para isso você precisa visualizar. Veja, visualize o seu futuro glorioso. Visualize o seu crescimento espiritual, o seu crescimento emocional, o seu crescimento financeiro. Visualize nesse tempo e comece a decretar. Vamos, eu quero ouvir a sua voz. O que você está vendo, Jeremias? O que você está vendo, Jeremias? Vamos! Shabranda rabasaia robo chorobo. Ia rabasaia robo bosorobo. Ia rabaiara bababa. Oriara labacere robo. Há mudanças acontecendo. Você estava debaixo de uma atmosfera de medo, de confusão, de intimidação, uma atmosfera até mesmo de morte. Eu vejo isso no mundo espiritual, mas através dos seus decretos, você está transformando essa atmosfera. Vamos, action! Um decreto
muda a atmosfera. E uma mudança está acontecendo nessa hora. Decretamos um novo tempo. Decretamos que a primavera venha. Decretamos que a frutificação aconteça. Decretamos um tempo de florescimento. Eu decreto nessa hora que os seus dons floresçam, que o seu coração venha se alinhar nesse tempo aos propósitos do Senhor, e que você seja cheio da unção do Espírito Santo, capacitação sobrenatural, para você florescer nesse tempo, para você frutificar como nunca antes, em acordo com os céus. Eu quebro nessa hora tudo aquilo que está resistindo o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu decreto e estabeleço que a partir de hoje você vive uma virada, um tipping point, um ponto de virada acontece, e aquilo que você não estava fazendo, aquilo que você não estava vendendo, aquilo que você não estava obtendo como resultado, você começa a obter. Decreto resultados exponenciais nessa hora sobre a sua vida. Eu decreto a bênção do Senhor sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Eu decreto um tempo de mudança na sua casa. Oh, eu silencio nessa hora. Cadê a Amanda? Amanda, eu silencio nessa hora toda resistência das trevas contra a sua vida. Eu arranco pela raiz toda maquinação das trevas contra a sua vida, Amanda, e decreto um tempo de liberdade sobre você, em nome de Jesus. Oh, rabacerobacerobô, e arroboxerabasori arabô, oh, carararabacerobô, xerarabacerobô, e a carabacerabasara e arabá, urabasarabá. Luane, cadê tu? Luane, eu decreto em acordo com os céus que aquilo que o Senhor colocou no seu coração comece a se realizar, a se concretizar de forma acelerada. Decreto um tempo de estabelecimento, edificação, um tempo de plantação e um tempo de resultados. Em nome de Jesus, decreto um tempo de favor sobre a sua vida. Decreto um tempo de posicionamento e elevação sobre você. Receba! O rabapa, o robopá, sebroda rabassa. E a brocobashi, e a bronda rabassa, e a brondo robassa e arabá, o robossoreaba, o ramama. Olha para mim, olha para mim. Eu sinto algo no meu espírito. Salmo 133, coloque Salmo 133. Diz: olha quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, ok? Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Eu vou continuar lendo aqui na minha versão. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali aonde? Ali aonde? Porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Ali aonde? Ali num lugar específico. Um lugar onde você está posicionado para visualizar. É ali aonde Jeremias estava. Jeremias estava alinhado ao que o pai estava falando. Ali no lugar de alinhamento. Por isso você tem que estar no start, porque você vai entender mais sobre alinhamento. Ali no lugar de alinhamento,
o Senhor ordena a bênção. Jeremias estava no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. E Deus disse para Jeremias: Jeremias, hoje as minhas palavras vão ter poder na sua boca. Hoje eu toco a tua boca e as tuas palavras vão ter vida. E Jeremias falou: mas como eu vou fazer isso? E Deus disse: Jeremias, hoje, nesse lugar que nós estamos aqui, nessa dimensão espiritual, eu vou te constituir sobre reinos e sobre nações, para você destruir, arruinar, derribar e arrancar, mas para você também edificar, para você plantar. E o que você está vendo, Jeremias? E ali naquele lugar onde Jeremias estava, naquela atmosfera, onde ele estava com o seu coração alinhado ao que o pai estava fazendo, ele falou: eu vejo uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira foi a vara que Deus decidiu colocar dentro da arca, numa atmosfera de glória. 3 coisas tinham dentro da arca. Lembre comigo quais eram essas 3 coisas, Luiz, tu lembra? A vara de amendoeira, as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, que era uma vara de amendoeira. A vara de Arão era uma vara de amendoeira. As tábuas da lei e o maná estava dentro de um recipiente. Você que está vendo a jornada de tabernáculo de Moisés que nós estamos falando, você vai entender sobre isso. Naquele ambiente residia a presença de Deus. O maná não era consumido. Fora da arca o maná era consumido, mas na presença de Deus o maná não apodrecia, não estragava. Fora da presença de Deus você é devorado, destruído, consumido. Na presença de Deus você não apodrece. As tábuas da lei, os princípios, os valores, a estrutura de governo estava ali na presença de Deus. Mas também tinha a vara de Arão que floresceu, a vara de amendoeira. Deus falou para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Era como se Jeremias estivesse dentro daquela arca, numa atmosfera sobrenatural. E ele viu: eu estou vendo uma vara semelhante à vara de Arão que floresceu. Estou vendo a vara de amendoeira. E o Senhor diz: você viu bem, Jeremias, porque aqui, Salmo 133, ali no lugar onde você está conectado comigo, no lugar de alinhamento, ali eu posso ordenar. Sabe o que significa ordenar? Decretar. Ali o Senhor decreta a bênção e a vida. Levante as suas mãos, porque você está nessa atmosfera. O que você está vendo? O que você está visualizando nessa atmosfera? O que você está visualizando nessa atmosfera? Mas a primeira coisa que você precisa é se conectar no coração com a presença de Deus. Porque quando você está conectado com a presença de Deus, de coração, você enxerga aquilo que está na atmosfera sobrenatural. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor decreta a bênção. E nessa atmosfera sobrenatural, em acordo com os céus, como igreja do Senhor aqui na terra, eu decreto aqui na terra a bênção e a vida. Bênção e vida. Carlos, bênção e vida sobre você. Alexandre, bênção e vida. Roger, bênção e vida. Jô, bênção e vida. Bênção e vida. Cleidson, bênção e vida. Euleimari, bênção e vida. Valéria, bênção e vida. Angel, bênção e vida. Tati, bênção e vida. Eu decreto bênção e vida. Eu decreto bênção e vida. Ivan e Silvânia, eu decreto bênção e vida. Cláudio, eu decreto bênção e vida. Bilu, eu decreto bênção e vida. Joyce, bênção e vida. Marlon e Ana, eu decreto bênção e vida. Ivone, sobre você, bênção e vida. Elaine e Luiz, eu decreto bênção e vida. Tiago,
Bênção e vida, Laura. Bênção e vida, Edna Carla. Bênção e vida, Fabiana e Cláudio. Eu decreto bênção e vida ali numa atmosfera. As maldições que estão sendo lançadas sobre o nosso território não prevalecerão sobre a sua vida, porque em acordo com os céus decretamos bênção e vida. E aonde está a bênção, a maldição é aniquilada. Bênção e vida sobre você.